Samuel, capítulo 30. E o texto que a gente vai ler é um pouco longo, 1 ao 27, mas eu quero que você preste bem atenção nessa história. É um episódio da vida de Davi. Eu estou convicta de que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Então, 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 27, diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam ali, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram a Ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolos de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Amém? Que o Espírito Santo traga revelação da sua palavra aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Vamos cantar? Sei que me ouvirás
responderás, tua palavra não voltará vazia. Diga essa verdade. E o que disseste de mim vai se cumprir. Tua forte mão está estendida para abençoar aqueles que te amam e que confiam em tuas mãos. Você pode dizer isso bem forte ao Senhor. És o mesmo, imutável, fiel em tudo o que prometeu, soberano, eterno Rei, os teus decretos serão infalíveis, tua aliança nunca findará. Porém hoje sempre serás meu Deus. Amém, queridos? Você pode crer que Deus ontem, hoje, sempre será o mesmo? Aleluia! Você pode crer que não importa as circunstâncias nem as dificuldades, o Senhor sempre permanece o mesmo? E que aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, a promessa de que cuidaria de nós, de que estaria conosco todos os dias da nossa vida, é verdade e não é mentira. Amém? Amém. Então é nesse espírito que eu quero compartilhar a palavra com você essa noite. E o tema de hoje que eu quero trazer é as dificuldades, quando as dificuldades chegam na nossa casa. Quantos de nós aqui não já viveu dificuldades, ou está vivendo dificuldades, ou viverá dificuldades ainda? E a gente passa por dificuldades em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida, mas parece que quando chega na nossa casa, o espelho. E quando é com os nossos, quando atinge os nossos filhos, quando atinge o casamento, quando atinge alguém que nós amamos muito, algum ente querido, algum parente, a gente parece que perde a estrutura, perde a noção das coisas, se desequilibra completamente, não é verdade? Mas o Senhor é o mesmo. Por isso que eu quis cantar imutável antes da palavra, e nós vamos voltar a cantar no final. Porque nós precisamos receber essa injeção de fé para confiarmos no Senhor, não importa as circunstâncias. Amém, queridos? Amém. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para Te agradecer pela Tua palavra e Te pedir que o Teu Espírito revele para nós essa noite, Senhor. Fala ao nosso coração, Deus, nos dirija, nos ajude, Pai, a caminharmos de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Abre o nosso coração e mente. Revele-se para nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Esse texto que nós lemos, esse episódio, se passou um período em que Davi estava sendo perseguido por Saul. E ele não tinha repouso, não tinha um lugar para morar. E aí, no capítulo 27, se depois você voltar para ler, vai estar descrevendo lá uma relação que ele teve com um dos reis ali daquela região, que não era um rei aliado de Israel, pelo contrário, mas que deu acolhida a Davi, pensando que Davi era inimigo de Israel. E aí deu a cidade de Ziclag para que Davi morasse ali com os homens que o seguiam, as famílias dos homens e também com sua família. No caso, as duas esposas que Davi já tinha, Ainoã e Abigail. E aí a história que nós lemos conta que Davi saiu em conquista, em guerra, e quando voltou a Ziclag, ele percebeu que a cidade tinha sido queimada e que todas as mulheres e crianças tinham sido roubadas e sequestradas. Então algo atingiu a casa de Davi, algo muito terrível. A Bíblia fala que Davi chorou até que não houvesse mais forças. Quantos de nós aqui já passou por situação em que a gente chorou até que não tivesse mais força? Eu sei que graças a Deus alguns aqui não passaram por isso ainda, mas tem outros aqui que eu sei que passaram por situações assim. Um filho doente, né, Tice? A Tice passou por uma experiência linda com o Senhor. Um dia ela vai dar esse testemunho aqui, de como a mais velha dela, Letícia, passou por uma enfermidade que ninguém sabia que tinha.
E a Letícia emagreci. E nada de ninguém descobriu. Um dia ela entregou a Letícia para Jesus. No dia seguinte, o médico descobriu que a Letícia tinha tuberculose. Ninguém tinha visto. Mas era porque era preciso que a Tícia entregasse seu coração a Jesus, né? Mas o fato é que a Tícia passou por essa experiência, desse choro que chega uma hora que não tem mais lágrima, parece que a lágrima secou. E era isso que Davi estava vivendo, queridos, nesse episódio. Imagina que roubaram as esposas, né? Imagina você voltar para casa, sua esposa não está, seus filhos sequestraram, levaram embora, não tem mais ninguém, você não sabe para onde foi. E assim era como Davi estava. Não sei qual é a situação que você está vivendo, qual o nível de dificuldade que você enfrenta. Não sei quantas madrugadas você tem chorado na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que há esperança. Davi se encontrava nessa posição, completamente esgotado. Para piorar a situação, os homens que estavam com ele queriam apedrejá-lo, porque culpavam Davi pelo que tinha acontecido. Mas a Bíblia diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero que você compreenda, queridos, aqui, não importa a dificuldade que você esteja passando, você precisa buscar força no Senhor, seu Deus. Nós precisamos estabelecer o Senhor como o nosso alvo, como aquele a quem buscamos. É nele que nós choramos, é nele que nos desesperamos, é nele que nós nos prostramos, é diante dele que nos humilhamos, é ele que os discípulos de Jesus não têm o direito de procurar soluções paliativas para os seus problemas, queridos. Quantos de nós já passou por dificuldade, faltou emprego, faltou dinheiro, a situação ficou difícil e a gente é tentado a procurar soluções alternativas. E a gente é tentado a fazer negócios que não são lícitos. E nós somos tentados a buscar atalhos para resolver os nossos problemas. Mas a palavra diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E de novo, eu não sei o que você está passando. Mas pare de buscar alternativas para o seu problema. Pare de buscar respostas onde você não vai encontrar. Ou talvez encontre uma resposta que não seja a que Deus deseja. E fortaleça-se no Senhor. Nós temos uma tendência a depositar nossas esperanças e as nossas expectativas no nosso núcleo familiar de uma forma mais forte do que devíamos. Entenda, eu não estou dizendo que família não é importante. Família é importante, nós temos falado sobre isso aqui, você sabe o que cremos a respeito disso. Família é o principal ministério. Nada compensa, nenhum sucesso compensa, nenhuma vitória compensa se a sua vida familiar não estiver bem. Então família é importante sim. Mas nós não podemos colocar a nossa família numa posição em que, se algo acontece com ela, a gente perde a fortaleza, perde a estrutura, perde a alegria do Senhor. Porque a nossa fortaleza precisa permanecer no Senhor, o nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia e espera no braço, e na força do seu braço, na força da humanidade. A gente não pode depositar e esperar demais nas pessoas, mesmo os nossos familiares. E quando nós aprendemos a nos fortalecer no Senhor e a esperar nele, só nele, porque quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quando aprendemos a nos fortalecer em Deus, quando aprendemos a ser fortes diante da alegria do Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. As coisas vêm, as coisas vão, e nós permanecemos no Senhor. Porque as dificuldades vêm mesmo. Mas do jeito que elas vêm, elas vão embora. Agora o Senhor vem e fica, e nunca vai embora. E é nele que nós temos que nos apegar, queridos.
Não sei como está o teu relacionamento com Deus, mas você precisa buscá-lo intensamente. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o motivo. Nele você se levanta todos os dias para trabalhar. Nele você cria filhos. Nele você constitui família. Nele você galga posições profissionais. Nele você termina o seu dia. Nele você dorme. E diz a Bíblia que Ele ministra sobre os seus filhos enquanto dorme. É esse Deus que nós precisamos aprender a buscar. É nesse Deus que precisamos firmar raízes quando as dificuldades vierem. Mesmo esgotado, mesmo sem esperança nenhuma, mesmo perseguido, jurado de morte, diz a Bíblia que Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém, queridos? Em seguida, o texto fala que Davi chamou o sacerdote, pediu que trouxesse a estola sacerdotal. E esse talvez seja o ponto mais forte para mim nesse texto. Diz a Bíblia que Davi orou e fez uma pergunta ao Senhor. Entenda, a pergunta que Davi fez ao Senhor não foi: Senhor, para onde eu devo ir buscá-los? Em que direção eu devo ir? Aponta para mim que horas eu tenho que sair. Se eu tenho que sair agora ou se eu tenho que sair amanhã. Não foi essa a pergunta de Davi. Davi perguntou a Deus se devia ir ou não. Querido, volta para a história. Imagina que você chegou em casa, seu marido e seus filhos foram sequestrados. Ou sua esposa e seus filhos foram sequestrados. Ou sua mãe foi sequestrada. Você ia perguntar para Deus se era para ir atrás ou não? Ninguém aqui ia perguntar para Deus se era para ir atrás ou não. A gente ia perguntar para onde ir. Que hora sair. Como ir. Se ia de carro. Se chamava a polícia. Se não chamava. É ou não é? Mas perguntar se é para ir atrás ou não da mulher. E dos filhos. E da família. Ninguém perguntava isso. Mas o relacionamento de Davi com Deus era um relacionamento esquisito. Era um relacionamento diferente. E diz a Bíblia que Davi consultou ao Senhor. Perguntou ao Senhor se ele devia ir buscar as mulheres. Ou se ele devia dar como perdido. Você já imaginou essa situação? Você já imaginou diante da tua dificuldade você parar de orar pedindo para Deus sanar o problema e simplesmente dizer assim: Senhor, se é para o problema vir mesmo, destruir com tudo, deixa vir. A gente não ora assim, a gente não tem esse nível de confiança em Deus. Mas é nesse nível de confiança no Senhor que nós precisamos caminhar, queridos. É nesse nível de dependência de Deus que nós precisamos viver com Ele. Porque a expectativa de Deus conosco não é menor do que essa. O Senhor espera de nós confiança total. Confiança absoluta. Aquela confiança do bebê que se joga no braço do pai e da mãe. Não se preocupando se o pai vai agarrar ou não. É nesse nível de dependência que nós precisamos caminhar com Deus. Como é que você tem orado diante das dificuldades? Sabe, a tua oração diz muito a respeito do nível de confiança que você tem no Senhor. A maneira como você ora e o que você tem colocado diante de Deus em oração reflete exatamente se o seu coração é todo dele ou não. E o quanto Deus é dono da sua vida, da sua história, da sua existência. Sabe, eu me lembro da história de Jó, que quando recebeu a notícia que seus filhos tinham morrido, fez uma declaração que eu ainda não vi ninguém de perto fazer. E ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Então, queridos, nós precisamos caminhar em confiança no Senhor. Nós precisamos buscar esse relacionamento de dependência. Sim, de fato, nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos, somos cegos. Não enxergamos nem um palmo diante do nariz. Amanhã tudo pode virar. Do dia para a noite tudo pode acontecer. Jesus pode voltar já já. Então tudo pode acontecer. Mas só tem uma convicção que nós trazemos no nosso coração, queridos, e isso devia ser suficiente para nós. Jesus vai estar lá amanhã com a gente. Ele sempre vai estar. Então nós não sabemos quem vai permanecer casado, quem não vai, quem vai perder filho na infância, quem não vai, quem vai casar os filhos ou quem não vai. A gente não sabe de nada. Nosso futuro está cego diante de nós. Mas essa convicção nós temos. E por que ela não é bastante para nós? Por que ela não é suficiente? Nós precisamos estabelecer esse nível de confiança com o Senhor. E descansarmos nele. A pergunta de Davi foi: eu devo ou não devo buscar minhas esposas? E aí o Senhor falou a Davi e disse: vá, você vai trazer todos eles comigo. E Davi agarrou aquela palavra e foi. E aí em seguida a palavra conta que Davi encontrou com o egípcio. E esse egípcio era escravo. Um escravo que estava numa situação de sofrimento, ele tinha sofrido, ele estava com fome, ele estava precisando de ajuda. E aqui é a parte engraçada do texto. Davi, no extremo da dificuldade, Davi, na pior situação que ele podia imaginar, talvez a pior que ele tivesse vivido até então, ainda assim, aparecem pessoas no caminho dele, para que ele ajude. E aí, queridos, para nós precisamos compreender que nunca nós estaremos tão por baixo a ponto de que não possamos ajudar alguém que precisa de nós. Quantas vezes, no meio da dificuldade, nós somos os primeiros a dizer assim: não, já basta o que eu estou passando. E alguém liga para você pedindo um conselho, pedindo acolhimento, pedindo ajuda, e você diz: não, eu estou ocupado demais. Não, eu não posso, não, estou passando por um problema sério no trabalho. Não. Se eu não posso, tenho nem para mim, como é que eu vou dar para os outros? Não. Mas não foi assim que Davi agiu. A Bíblia diz que Davi parou. Você entende que Davi parou a perseguição? Você entende que o tempo que ele gastou com aquele rapaz podia ser decisivo? Gente, a gente leu a história toda, né? A gente sabe como ela termina. Mas Davi não sabia, não. Então, ele não sabia em que estado ele ia encontrar o povo. Ele confiava numa palavra. Ele estava confiando numa palavra. Por isso que ele teve tempo e teve tranquilidade da palavra que ele recebeu de Deus. Vá, vai buscar, você vai trazer todo mundo bem. Ele se agarrou com essa palavra de Deus a respeito da sua vida. E ele parou a perseguição para ajudar aquele egípcio. E não foi coincidência o egípcio ser escravo de um dos homens que tinha levado a família de Davi. Não foi coincidência, isso foi providência. Se Davi não tivesse disposto no seu coração em ajudar aquele homem, ele não teria a informação que ele precisava para achar sua família. Vocês entendem isso? Você entende que pode ser que a pessoa que bate na tua porta quando você está passando a pior dificuldade da sua história, alguém bate na tua porta para te pedir ajuda. Você entende que pode ser que a provisão esteja vindo através dessa pessoa. Mas você é tão cego, você é
tão intransigente a respeito da maneira como Deus tem que se mover na sua vida. Nós somos assim, não é verdade? Nós queremos do nosso jeito, da nossa hora, do nosso formato. E se a gente, por exemplo, tem dificuldade financeira e está passando por dificuldade financeira, a gente quer dinheiro para pagar as contas. É ou não é? Tem medo de responder, não é? E se a gente está com um filho dando trabalho, a gente quer que do dia para a noite o menino nasça, a menina acorde um anjo. Sem nenhum esforço da nossa parte. E aí aparecem as oportunidades disfarçadas, né? De trabalho, de gente sofrida, de gente precisando da gente. A gente, no lugar de agarrar isso e entender que nada acontece fora do propósito de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a gente vai dizendo não, e não, e não, e não. Mesmo que a história do cara que estava passando aí por uma enchente e se agarrou numa árvore, começou a orar pedindo a Deus para Deus ajudar ele a sair dali. E aí passou um barco, ofereceu ajuda e ele não quis, porque queria que Deus viesse com a mão poderosa e tirasse ele da água. Depois passou o helicóptero e ele não quis. E aí a água foi subindo, subindo, ele morreu, chegou no céu e perguntou para Deus: Deus, por que o Senhor não me salvou? Eu disse: eu só tentei, mandei o barco, mandei o helicóptero, você não queria nem fez. E a gente tem agido assim com o Senhor, a gente quer do nosso jeito. Então, querido, no meio das dificuldades que você está passando aí na sua casa, não pense que Deus não pode te usar para outro que está passando por uma dificuldade pior nesse momento. Pode ser que esse seja exatamente o caminho que Deus vai fazer a coisa fluir. Pode ser que essa seja exatamente a oportunidade que está faltando. Pode ser que essa pessoa que está precisando de você vai te ensinar a respeito de algumas coisas que você precisa aprender. Porque de fato nós não sabemos como Deus se move. A gente tem uma vaga ideia, mas Ele é Deus acima de todas as coisas e a nossa mente nunca vai conseguir mensurar nem compreender esse Deus. Até aqui tudo bem? Em seguida, a Bíblia diz que Davi chegou lá e recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo e tomou também os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os seus soldados conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Quando nós andamos em total dependência e confiança no Senhor, as coisas se resolvem para nós e para os outros ao nosso redor. E nós somos visitados pela providência de Deus. No caso aqui de Davi, os despojos foram coisas materiais. Mas eu quero que você abra o seu entendimento e o seu coração para compreender que despojos nem sempre são coisas materiais. Esteja aberto para perceber que os despojos de uma guerra e de uma luta, na maioria das vezes, são amadurecimento, experiência e crescimento espiritual. Não há crescimento espiritual longe de prova, gente. Não tem como. Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, que orava, pedindo para Deus para aprender tudo que precisava aprender no topo do monte. Eu pensei assim, sabe? Eu disse: Deus, será que isso é possível? E aí fui estudando a respeito e eu tenho visto, querido, nesse tempo caminhando com o Senhor, que eu acho que essa oração aí nunca vai ser respondida.
Porque não tem como a gente aprender sem padecer. Porque se o nosso exemplo é Jesus, como é que podia ser diferente com nós? Se Jesus foi um homem de dores, se Ele mesmo disse a respeito do mundo, falou que nós teríamos aflições no mundo e que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nele nós venceríamos também. Mas só vence quem passa pela luta, não é não? É ou não é? Você tem que participar da prova para vencer a prova. Não é vencedor quem não participa da prova. Então, gente, a gente precisa compreender que as dificuldades, elas são nossas amigas. Elas são instrumento de Deus para nosso crescimento. Se na vida estudantil é assim, a gente só consegue galgar níveis se a gente faz provas e passa pelas provas. Na vida natural e espiritual é do mesmo jeito. Nós precisamos dar boas-vindas às dificuldades e termos um coração ensinável para rapidamente aprendermos o que Deus quer nos ensinar nas dificuldades e vencermos essas dificuldades. E certamente nós vamos sair delas mais maduros, melhores, mais parecidos com Jesus. Amém? É desejo de Deus nos fazer semelhante ao seu Filho. Mas você acha que é possível que nós sejamos semelhantes a Jesus se a gente não sofrer também? Qual é a sua cruz? A proposta de Jesus é: tome ela aí e traz, me segue, carregando essa cruz. Jesus não diz para você botar a cruz nas costas e depois soltar. Ele diz para você seguir com a cruz. Então assim, é para o resto da vida, entende? É para o resto da vida seguindo Jesus e carregando a nossa cruz. Então sim, Deus vai responder. Deus se alegra em nos presentear, gente. Deus é um Deus galardoador. É da natureza dele abençoar. Sim, ninguém volta de mãos vazias na presença do Senhor. Mas nós precisamos compreender que melhor do que bens, melhor do que os despojos materiais e naturais, é a bagagem de experiência e maturidade que nós carregamos conosco a partir das dificuldades vencidas. Quantos de nós aqui já passaram por situações difíceis, depois que saíram delas, saíram melhores, mais tolerantes, mais compreensivos, mais amorosos, mais maduros? Não é verdade? Então sim, nós teremos despojos depois das dificuldades. Sim, Deus vai nos dar muitos presentes para resolver tudo, no tempo dele, para a glória dele. Mas não espere presentes naturais. Aquela expectativa que a gente tem de que só quem é rico vai abençoar por Deus. Não é assim que a coisa funciona. Nessa quinta-feira a gente teve PG lá em casa e a gente estava compartilhando ali a respeito do capítulo 14 de João. Foi 14 ou 15? 15, né? E aí nós estávamos falando sobre a nossa tendência em glorificar a Deus pelas coisas que os nossos olhos veem, que aparentemente são sucesso, o que a gente entende de sucesso. E a gente glorifica muito a Deus pelos ex, né? É o ex-adúltero, o ex-pornógrafo, o ex-assassino.
o ex-drogado, o ex-isso, o ex-aquilo, e a gente glorifica a Deus pelos ex, e de fato, glória a Deus pela recuperação e transformação na vida das pessoas, mas a gente não glorifica a Deus por um casal que está há 30 anos casado, né? Nunca teve adultério. A gente não glorifica a Deus por alguém que está firme no Evangelho por 20 e tantos anos. Se a gente vai trazer alguém que está há 40 anos casado com a mesma mulher, que tem sua família equilibrada, todos os filhos seguidores de Jesus, e a gente convida essa pessoa para vir dar um testemunho na igreja, não vem ninguém ver. Mas se a gente chama um ex alguma coisa, a igreja volta. Não sei o que é que passa pela nossa cabeça e que distorção absurda é essa. Que a gente tem entendido o sucesso de um jeito diferente do que a palavra de Deus fala. E nós temos que aprender a glorificar o Senhor pelas coisas que realmente valem a pena, porque sair de uma dificuldade com as contas todas pagas e dinheiro sobrando, um carro novo na garagem. É sair da dificuldade aprendendo, maduro e pronto para a próxima. Amém, igreja? Amém. Você está entendendo? São riquezas e são despojos que o dinheiro não compra. Sabedoria, maturidade, discernimento, entendimento, compreensão. O dinheiro não compra isso não. Então sim, Deus vai responder sua oração. Sim, Deus vai tirar sua família dessa dificuldade que você está passando. Porque Deus não se agrada em te ver sofrendo. Não é eterno isso não. O que você está passando não vai ser para sempre. E Deus vai tirar você dessa situação. Mas não espere que seja do jeito que você está imaginando. Porque pode ser que a ideia de Deus de tirar você da situação seja simplesmente zerar com tudo e te dar muito trabalho. Mas você vai estar melhor. Gente, pronto, escaldado, calejado. Não vai ser qualquer besteirinha que vai vir, que vai tirar tudo mais. Porque é de glória em glória, né? Então se essa dificuldade aqui, ó, a gente superou, é de glória em glória, né? Tem uma maior depois. E a gente vai superar. Amém? Amém, outra. E em Cristo Jesus nós vamos vencê-las também. Amém. Porque o ânimo do Senhor vai vir. E se Ele venceu, a gente vence. E a gente aprende muita coisa. E os despojos virão junto com o aprendizado, junto com o crescimento espiritual, junto com a solução das coisas. Amém, queridos? No final diz assim: a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma da de quem foi na batalha. O texto conta que alguns homens estavam muito cansados para atravessar o ribeiro. 200 deles ficaram e só 400 foram com Davi. Os homens que seguiam Davi, gente, eram malfeitores. Tinha muita gente assim que não valia nada que seguia Davi. Porque como Davi tinha sido taxado por Saul, que era o rei na época, como um malfeitor, alguém que estava sendo perseguido pelo rei, o inimigo da nação, então se juntou com Davi um bocado de gente que não prestava. E aí esses homens, os 400 que foram com Davi, alguns deles não queriam dividir os despojos com os que haviam ficado. E Davi falou: não, nós vamos abençoar os que ficaram cuidando das bagagens, sim. E estabeleceu aquilo como uma lei perpétua na nação de Israel, depois que ele foi rei. Mas para a nossa realidade, eu queria pensar aqui naquela hipótese, naquela situação em que você carrega sozinho a carga espiritual da sua casa, do seu lar. E parece que ninguém mais ora com você, ninguém mais está pagando o preço. Eu não sei das esposas ou dos esposos aqui, mas eu, quando eu era recém-casada,
meu marido sempre foi muito tranquilo em relação a dificuldades. Gino é um homem de muita fé. Eu confesso a vocês que não tenho nem metade da fé que ele tem. E aí quando a gente casou, nós trabalhávamos muito e o que a gente ganhava dava assim, zerava todo final de mês, sabe? Primeiro que a gente tinha um valor fixo por mês para combustível. Quando acabava aquele valor, não tinha mais combustível não, tinha que pedir carona. E aí, como eu sofri, gente. Eu não sabia o que era aquilo, eu era filhinha de papai, sabe? Então eu nunca precisei pagar conta. A única conta que eu pagava antes de casar era o meu celular. Então eu achei aquilo muito doido. E aí eu tinha uma conta para pagar no dia seguinte e não tinha dinheiro. E eu chegava para ele e disse, meu filho, tem que pagar com essa amanhã. Ele dizia, não tem dinheiro não. Eu disse, eu sei que tem dinheiro, mas tem que arrumar. Ele me disse, já orou? Eu disse, já orei umas 30 vezes. Ele disse, bastava uma. Aí ele deitava e dormia. E quem disse que eu dormia? E aí eu ficava. E às vezes eu ficava indignada. E eu dizia assim, meu Deus, esse homem! Eu estou aqui orando, Jesus, de madrugada, e o dia está dormindo. Eu não sei se você passa por uma experiência parecida, de você ser muito ansioso e o outro ser muito tranquilo. Né, Dai? E aí a gente fica angustiado, e a gente fica ali orando, e parece que todo o peso do mundo está nas nossas costas, né? E quando a solução vem, a nossa tendência natural é assim, te disse. Tá vendo? Orei. Deus respondeu, mas eu orei. Porque você não moveu uma palha. Mas o que eu aprendo nesse texto, queridos, é que quando a resposta vem, não importa quem carregou a carga mais pesada, se é família, nós estamos juntos, né? Então a bênção e a resposta de Deus vem e beneficia todo mundo. De fato, nós que somos casados, nós que temos vida familiar, a gente precisa equilibrar algumas coisas, os papéis, as responsabilidades. Isso é Bíblia. Deus definiu papéis para cada um, papéis para o esposo, papéis para a esposa, e a gente vive em equilíbrio quando a gente obedece a ideia de Deus a respeito de casamento. Mas Deus é bom e faz chover sobre justos e injustos. Como é que seria diferente na nossa casa? Então, baixa a tua bola, continua orando ao Senhor, sim, continue pagando o preço, mas deixa a bênção vir sobre todos. Deixa a bênção chegar e abençoar todo mundo. Não seja o tipo de crente que esfrega na cara das pessoas que você ora. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então, no meio das dificuldades, no meio das ansiedades, dos problemas, pode ser que você sozinho esteja pagando preço. Pode ser que só você seja aquele que lembra que tem que ler a Bíblia, que lembra que tem que orar, que fica carregando a carga sozinho. Mas quando a bênção vier, não retém ela para você sozinho. Porque família é uma ideia de Deus. E o marido que você tem, a esposa que você tem, foi Deus que deu. Amém. E aí na nossa história acabou que eu aprendi a ser mais tranquila. E aprendi com ele e com o Senhor a confiar mais no Senhor. Eu fui para um extremo agora de tranquilidade, que às vezes a conta está na minha bolsa, um dinheiro, e eu pago com atraso, porque eu esqueço de pagar. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que quando a dificuldade vem, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a nossa força, a nossa fortaleza, aquilo que firma os nossos pés, é o Senhor. Não é a estabilidade familiar, a estabilidade financeira, não é isso que faz a coisa ficar bem. É o Senhor. É
a presença do Senhor na nossa vida. Ele é a nossa força. Segunda coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos aprender a consultar o Senhor. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus. E dialogar com Ele. E esperar a resposta que Ele tem para nos dar. A gente não tem que tentar dobrar as coisas com Deus. A gente não tem que tentar manipular a resposta de Deus para as coisas. Tem que ser como Davi. Senhor, eu vou atrás da minha mulher ou não. Vamos ser menos apressados na busca das soluções, queridos. E vamos nos submeter mais ao senhorio desse Deus. Abrir o nosso ouvido, o nosso coração. E deixar Deus dirigir, confiando de que o que Ele vai dizer vai ser o melhor. Deus podia ter dito para Davi, não vai atrás, não podia? Davi sabia qual seria a resposta de Deus? Davi sabia que Deus ia dizer, vai, que você vai conquistar tudo, vai trazer todo mundo vivo. Não, ele não sabia. Mas Davi confiava nesse Deus. Então Davi fez a pergunta certa sim. E nós temos que ser assertivos nisso também. Nós temos que aprender a orar certo. A Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Para o nosso próprio deleite, nosso próprio egoísmo. Nós precisamos aprender a pedir segundo a vontade do Senhor. E é o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus que vai nos ensinar a pedir correto. E fazer a oração correta como Davi fez a oração correta. Eu não duvido que a resposta de Deus e a decisão de Deus de resolver tudo tenha sido justamente por causa da oração de Davi. Porque Davi foi humilde. Porque Davi estava confiando absolutamente. Acho que Deus, quando olhou ali a oração de Davi, disse assim, o cara podia ter dito para mim, perguntar qualquer outra coisa. Mas ele perguntou se era para ir atrás. O cara estava disposto a ouvir de mim ou não. E aí eu imagino o que o coração de Deus sentiu naquela hora. Porque Deus sabia que as esposas de Davi eram importantes para ele. Deus sabia que Davi estava angustiado porque os homens queriam matá-lo por causa das pessoas que foram sequestradas. Nós precisamos orar certo. E chegar para o Senhor, e mesmo Ele sabendo o que é importante para nós, a gente, na oração, disponibilizar o que é mais precioso. E dizer assim, está aqui, Senhor, o que é que... O casamento está ruim? Sua oração não tem que ser, Senhor, resolve o meu casamento. Não, tem que ser assim, está aqui, Senhor, o meu casamento. Faça o que o Senhor quer. Alguém está doente na família? A nossa tendência é assim, cura Jesus, cura Jesus. Sabe como é que a gente tinha que orar? A gente tinha que dizer assim, Senhor, Tu sabes do meu coração. O meu desejo é que seja curado. E eu estou explanando aqui e desejando contigo e dizendo para o Senhor, porque a Tua palavra diz que a minha necessidade tem que ser conhecida diante do Senhor. Mas eu me submeto à Tua vontade. Faça a Sua vontade. É só ora assim quem confia em Deus. Quem sabe que a resposta que vem da parte dele sempre é a melhor. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Terceira coisa que a gente não pode esquecer, no meio das dificuldades, pessoas vão aparecer para ser ajudadas por nós. Provavelmente no momento mais difícil. Provavelmente na hora que a gente acha que não tem mais para onde correr. Alguém vai bater na nossa porta. Alguém vai precisar do consolo. Alguém vai precisar da palavra. Alguém vai precisar de um prato de comida. Alguém vai precisar de hospedagem. Alguém vai precisar de dinheiro emprestado. E nós vamos ser galardoadores como nosso Deus é. E nós vamos sim abençoar, nós vamos acolher, nós vamos ouvir, nós vamos abraçar. E nós vamos amar essas pessoas, não importa o quão sofridos estejamos. Porque essa é a natureza de Deus.
Porque essa é a natureza do Senhor Jesus. Porque foram as feridas dele que nos sararam. Então não se feche. Não seja egoísta no teu próprio sofrimento. Continue sendo como Jesus é, mesmo nos dias difíceis. Não perca a doçura, querido. Não deixe que a dificuldade do dia a dia te amargure. Faça de você uma pessoa dura. Dificuldade para o crente é como um martelo de carne. Para deixar a gente macio. Não é para endurecer, não. O outro ponto é que Deus vai sim responder a nossa pergunta. Deus vai sim trazer o descanso. Não vai durar para sempre. Isso que você está vivendo, essa dificuldade, não é para sempre. Mas é necessário. Faz parte do crescimento. Faz parte da vida. Todo mundo passa por dificuldade. Mas nós temos a melhor parte, porque só o povo de Deus passa pela dificuldade sorrindo com Jesus junto. Compreenda isso. Nós somos o povo mais rico dessa terra, porque nós temos o tesouro escondido. Não é nosso. Nós achamos. Oh, queridos, nós já temos tudo. Nós já temos tudo. Todas as vezes que Jesus operou um milagre, Ele operou um algo que já existia. Nós já temos. É porque a gente olha demais para o que a gente não tem. Mas que o Senhor nos dê olhos para perceber o que temos. E sim, nos alegrarmos nas dificuldades, elas são necessárias, vão fazer a gente crescer. E em último caso, em último ponto, junto com a solução dos problemas virão os despojos. Virá a maturidade, virá o crescimento, virá o entendimento, que vai nos equipar e nos capacitar para a próxima. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, agradecemos a Deus, porque só por Deus tem a verdadeira felicidade. Ensina-nos, ó Deus, segurança, felicidade, ó Deus, confiança, através, ó Deus, da nossa fé em Ti. Pai, o nosso padrão, Deus, de alegria, o nosso padrão de felicidade, o nosso padrão de segurança, Deus, está muito mudando, Deus. Queremos, ó Deus, que Tu transforma, Deus, renova a nossa mente, Pai, para a gente perceber, ó Deus, que a nossa segurança está em Ti, ó Deus, que a nossa alegria está em Ti, ó Deus, que a nossa felicidade, ó Deus, depende, ó Deus, de como nós estamos em Ti, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que Tu renove, ó Deus, a nossa forma de pensar, a nossa forma de conduzir a nossa vida. E, ó Deus, conscientemente, ó Deus, entregar essa condição para Ti, Senhor. Para que Tu venha, Deus, a nos conduzir, nos direcionar, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos as nossas vidas. Porque queremos, ó Deus, que é perfeita, boa e agradável, Deus. A Tua vontade, Deus soberano, Deus sobre nós, Pai. Que, ó Deus, estejamos, ó Deus, como Jesus, ó Deus. Esvaziando, ó Deus, de nós mesmos. Tua palavra diz que Ele se esvaziou da Sua glória. Que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, para fazer a vontade do Pai, para que a vontade de Deus, ó Deus, esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Conduz, ó Deus, a nossa caminhada. Pedimos, Espírito Santo de Deus, nos dá força. Que venha, Deus, a nos dar força, Pai, para mudar. Sabendo, ó Deus, que não é fácil, Deus, olhar para as situações.
Sabemos, ó Deus, que não é fácil, Deus, olhar para os problemas, Pai, e descansar em Ti, Senhor Deus. Mas queremos, ó Deus, aprender isso. Nós queremos, ó Deus, aprender, Pai, caminhar, Deus, de uma forma mais segura em Ti, para que a Tua palavra seja real em nós. Reine o mão comigo, a Tua esquerda, a Tua direita, mas nós não seremos abalados, porque nós confiamos em Ti. Não olhamos para as situações, Pai, não olhamos para os problemas, enxergamos, ó Deus, além disso, ó Deus. Não andamos por vista, mas por fé, Senhor Deus. Estabelece essa fé, Deus, porque sem ela, Deus, não podemos Te agradar, Deus. Sem essa fé, sem essa convicção e certeza em Ti, não podemos Te agradar, Pai. E quando não Te agradamos, ó Deus, Tu não se alegra. E quando Tu não se alegra, ó Deus, nós não temos força. Queremos, ó Deus, agradar Teu coração, através dessa convicção, certeza, fé e segurança em Ti, Deus. Faz assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Posso confiar em